que é muito recente, a gente está se adequando a essas modificações. Dito isso, também me estranha não ter passado pela Comissão da Mulher esse projeto. Afinal, a maior parte das pessoas que engravidam são mulheres e homens trans também engravidam. Isso é importante deixar registrado, mas não passou pela Comissão da Mulher. Sério? Sério. Brancos, pela ordem. Então é importante que a gente deixe registrado isso. A maior parte... Eu peço que tire das notas sagráficas que isso é fake news. Gente. Isso não é uma fake news, aberração. gente. Lógico que é fake news. Não Isso é é uma homem aberração. trans. Você sabe o que é um homem trans? Não, isso é uma aberração. Nós vamos combater a heterofobia. Vamos chamar todos os homens dessa cidade que é macho, reprodutor, para que ele possa levar namorada, esposa, amante, que tiver. Vamos fazer dia 1º de dezembro. Primeiro domingo de dezembro. Esta grande marcha é só por macho, só por macho. Preservação da espécie humana. Obrigado. Salve família, encarando aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo a bordo do nosso Camaroso. E quando eu faço vídeo no Camaroso é porque o assunto é polêmico. Assunto esse que diversos canais que se dizem conservadores estão esquecendo, deixando de lado esse assunto. O motivo até eu entendo. O poder desse grupo é muito grande, tá tomando o mundo. Esses caras, como eu já expliquei para vocês, receberam verdadeiras fortunas de grandes empresas que são multinacionais, gigantescas, que sozinhas têm monopólio, que sozinhas são maiores do que a economia de países inteiros juntos. É empresas como a Coca-Cola, é caras como Bill Gates e etc, etc. Eles dando parte das suas fortunas, tudo que ganharam para esse movimento. Então esse movimento ele tem ganhado muita força, porque nesse mundo poder, força é dinheiro. E eles têm entrado e têm criado leis para literalmente sufocar o cidadão de bem. É claro que quando a gente fala desse grupo, a gente não está falando das pessoas que têm uma opção diferente da nossa. Deixar isso bem claro, como sempre. Se o irmão quer se relacionar com outro homem, se a irmã quer se relacionar com outra mulher, que ela faça a sua escolha e que seja respeitada e não seja discriminada por isso. Tudo bem, a gente entende isso e respeita. Agora, existe uma militância que simplesmente quer mudar até a forma como a gente fala. Quer impor regras até mesmo na Igreja Católica, para você ter uma noção, como mostra a matéria do nosso irmão Damião Carlos, que mandou 2 matérias e uma complementa a outra. Desde já fico agradecimento a esse irmão de fé e batalha. Eu coloquei aí para você ver, ó, movimento LGBT avança, quer pautar a Igreja Católica e pressiona pela indicação de papisa. Olha o absurdo, matéria de 13/11/2021. O movimento LGBTQIA+, parece insaciável, ao mesmo tempo que tenta alterar a língua de vários países para incluir uma linguagem neutra. No Brasil, França, Canadá e etc. Eles também querem ditar regras em Hollywood, na comunidade dos escoteiros e agora na Igreja Milenar Católica Apostólica Romana. Um grupo internacional chamado Maria 2.0 pressiona pela indicação de uma papisa, um papa do sexo feminino. Aqui no Brasil já são mais de 22 grupos que formam a rede nacional de grupos católicos LGBT. Esses grupos surgiram em 2014, um ano depois do cardeal argentino Jorge Bergoglio ser indicado pelo conclave no Vaticano como Papa Francisco. Os grupos são formados por católicos de escolhas diferentes e transgêneros que se reúnem para discutir fé e religião. Isso aqui por si só é um absurdo, meus irmãos, porque a igreja ela já aceita todo mundo. O que Deus não aceita e que a religião cristã, que é uma doutrina de Deus, nós acreditamos que ali contém a palavra e as regras de Deus, ele nos serve como um livro de regras. A pessoa se converter ao cristianismo quer dizer que ela abre mão dos seus maus costumes, ela abre mão do que Deus não aprova. Mas hoje essa turma ela não aceita ser contrariada, então ela quer que Deus se dobre para elas, e isso é inaceitável. A matéria continua dizendo: um papa lacrador, Cris Serra, coordenadora do movimento, defende que a igreja deve se tornar um ambiente acolhedor às pessoas coloridas, ignorando que a agenda LGBT confronta diretamente os princípios básicos do catolicismo, como o direito à vida, a família como base na comunidade e o altruísmo em contraste ao hedonismo. Resumindo aqui para você que é lá de nós, você sabe que esse grupo defende, por exemplo, que as mulheres abortem a tronco e a direito, a sua simples vontade. Então como é que eles podem, ao mesmo tempo que defendem esse tipo de coisa, querer que Deus aceite isso? Vejam onde está chegando a soberba desse grupo, meus irmãos. E repito, eles não representam, deixa bem claro isso, a maioria das pessoas que têm uma escolha diferente da nossa, que são nossos irmãos, não concordam com isso. Isso tanto é prova que eles não fazem uma votação.
Que tal os governos, o STF, por exemplo, que já deu tantas causas favoráveis a essa turma, pegar e abrir uma votação entre eles mesmos? Olha, vamos fazer uma votação para ver se a maioria do povo que tem a escolha diferente da nossa realmente quer isso. Você vai ver que não. A matéria aqui diz uma coisa muito interessante, que é: a verdade é que o velho argumento da inclusão das minorias cai por terra quando essa minoria quer ditar regras para a maioria. Não se trata de questões teológicas ou eclesiásticas, é uma treta ideológica e, por que não, política, que visa conquistar os corações e mentes das novas gerações em todos os espaços. É inegável a simpatia do Papa Francisco a essas causas, também devido à supremacia ideológica do Santo Padre em detrimento dos valores cristãos. Não fosse assim, porque o Papa se calaria diante da ditadura chinesa. Enquanto sabota a Igreja Católica promovendo essas minorias, Papa Francisco silencia sobre a perseguição e perda de vida de católicos nos países de maioria muçulmana, no Oriente Médio, na África e na Ásia. Esse Papa, meus irmãos, ele está para representar o próprio demônio. Está bem claro isso. Os sinais a gente já falou sobre isso. Caiu até raio lá no Vaticano na hora que elegeram ele Papa. Então todas essas coisas são sinais do próprio Deus para ver o que está acontecendo. É o preço que 1,3 bilhão de católicos têm que pagar por ter um Papa lacrador. Essa matéria ela pertence ao Jornal da Cidade Online e ela tem sido vítima de censura. O Tribunal Superior Eleitoral, TSE, determinou a desmonetização do site. Um ato cruel, um tapa na cara da democracia. Então o site continua aqui pedindo ajuda. O nome é esse, Online, Jornal da Cidade, um jornal consciente, não abre mão do seu direito de crítica. Está sendo assim, meus irmãos, todos estão sendo perseguidos, todos os que vão contra o que essa agenda quer, está sendo cancelado, apagados da história, porque hoje cancelarem você no virtual, nessas big techs, você literalmente deixa de existir nesse mundo moderno, e estão fazendo isso com pessoas, com site, com políticos, com profissionais, seja da área que for, e o povo continua calado. Para vocês verem que não se trata apenas de uma questão de faturar, as empresas estão entrando nisso, como os liberais gostam de falar, que é uma moda. Não, não é isso. Eles estão tendo prejuízos com isso, mas eles são donos do dinheiro. Como assim, Davi? Eles pertencem aos mesmos grupos, os acionistas, que no final da pirâmide vai dar nas 13 famílias. Um grupo que pertence a outro grupo, que pertence a outro grupo, e no final vai dar nas 13 famílias. Eles são os donos sozinhos do dinheiro. Os países hoje são pobres perante as fortunas que esses caras têm. 13 famílias. E aí fica explicado o que acontece aqui, Natura, essa empresa lacradora, ela desabou 16,6% após balanço apresentar queda de demanda. Matéria recente também, de 12 de 11 de 2021, coisa que a mídia não gosta de estar apresentando. Natura cai mais de 17% dessa sexta-feira. A Natura NTCO3 está entre as maiores quedas do Ibovespa nesta sexta-feira de novembro de 2021. A Natura NTCO3 está entre as maiores quedas do Ibovespa neste 12 de outubro de 2021, junto ao Magazine Luiza, outra empresa também que apostou na lacração. As ações da companhia recuaram 16,62% a R$ 33,37 em reação ao balanço do terceiro trimestre. Na divulgação de resultados, além do recuo de 28,5% do lucro, somando 272,9 milhões. Imagine você sendo um empresário e abrindo mão disso, meu irmão, e investindo tanto em propaganda. Você vê que o Magazine Luiza é campeão nisso, mas continua tendo prejuízo por causa da sua lacração, lançando campanhas que vai contra o público-alvo. Olha a ideia dos caras. A Natura teve queda de 620 pontos base na margem EBITDA, registrando 8,6% comparado com o mesmo período do ano passado. A companhia também anunciou um novo programa de recompra de ações no valor de até 1,5 bilhão de reais e disse estar avaliando trocar sua principal listagem da B3 para a Bolsa de Nova York, mantendo os BDRs listados no Brasil. E aí eles tentam aqui tapear, inventar que é por causa disso e por causa daquilo, mas na verdade o que está acontecendo, meus irmãos, é a empresa que não agrada o cliente. As pessoas estão começando a se conscientizar. Não é à toa que você viu no vídeo nosso mesmo, que inclusive a gente fez no Camaro também aqui, falando que eles querem tirar os botões de dislike daqui. Você vê quando essas companhias, essas grandes empresas fazem aquelas propagandas lacradoras, as pessoas vão lá em massa deixar o seu dislike, deixar claro para essas empresas que não aprovam o que está sendo feito. Mas mesmo assim elas fazem, porque ganhar dinheiro não é o único objetivo dessas empresas. Existe muito mais interesses por trás disso. Então, se fosse uma coisa normal, o que é que uma empresa normalmente faria? Você tem aquele grupo de marketing ali da sua empresa, você simplesmente trocaria, demitiria o chefe que está ali elaborando tudo e colocaria outra pessoa que entendesse o que é que o cliente realmente gosta de ver para associar o seu produto àquilo
e dessa forma você ganhar dinheiro. Você lembra aqueles brinquedinhos, né, no nosso tempo mais jovem, que às vezes não tinha nada a ver com a série que você assistia, com o anime, era carrinhos de personagens que nem usavam carros no desenho, mas vendia, era lancheira, você não via também o personagem animado que você gostava com aquela lancheira, mas tinha a cara dele, porque a ideia era essa, vamos associar o nosso produto a coisas que as pessoas gostam. Hoje eles não estão mais fazendo assim, porque o dinheiro que eles tinham para ganhar já ganharam, fizeram verdadeiros impérios. Hoje eles estão dentro da política dos países, se tornando donos das principais empresas que você precisa para sobreviver, água, energia, tudo isso, petróleo, está sendo passado para a mão desses caras. Então eles não estão nem aí para apenas ganhar dinheiro, porque é feito você, meu irmão. Imagine, hoje você sai para trabalhar, mas imagine que você tivesse 10 vezes o que você ganha sem precisar trabalhar. A maioria deixaria de trabalhar e aqueles que continuassem já não seriam no mesmo trabalho ou pelo menos não teria mais o mesmo objetivo. É isso que aconteceu com esses caras, eles estão trabalhando hoje para um governo único e mundial, essa é a ideia que eles têm. Então o que você vê nesse movimento hoje, no movimento colorido, eles pegaram o preconceito que as pessoas sofriam, que tem uma escolha diferente, usaram isso como testa de ferro e hoje politicamente estão fazendo pior do que foi feito com aquelas pessoas que não mereciam. Então hoje o que você tem é o quê? Pessoas, celebridades, atletas, etc, sendo cancelados covardemente por simplesmente discordar. E ainda assim continuam levantando a falsa bandeira da inclusão, coisa que já está comprovado que é uma farsa. Outra coisa que eu ia esquecer e a gente não pode deixar de comparar, meus irmãos, é que esses dados que eu falei para vocês, eles são desse trimestre agora, comparado ao mesmo trimestre do ano passado. E lembre-se que ano passado foi o ano que o mundo todo, não só o Brasil, mas o mundo todo, estava em passos lentos por causa do Sungamonga. Então, mesmo comparado com o ano que o Brasil ficou parado, que o mundo estava parado, eles ainda tiveram uma diminuição de 16,6%. Então, veja como o povo realmente está revoltado, está aprendendo a cancelar também esses produtos. Isso é para você ver. Porque se 2020 tivesse sido pelo menos como 2021, que a gente teve um pouco mais de liberdade, podemos pelo menos trabalhar, se justificaria. Olha, mas o ano passado teve mais correria, dava ainda para inventar. Mas você veja, com os dados na nossa cara, eles ainda tentam tapear. Não, mas não é bem assim, não é tão negativo, quando na verdade é. Hoje em dia, qualquer pessoa tem acesso à internet e vê essas propagandas e se revolta, diz, eu não pego mais esse produto e vai e pega do concorrente. Isso é uma coisa muito boa, meus irmãos. Eu vou fazer outro vídeo para vocês que até o Bolsonaro já falou que ele poderia mudar essa política do PPI. Se isso acontecer, isso seria uma grande vitória para o Brasil e principalmente para os despertos que estão entendendo que político não merece ser idolatrado, merece ser só cobrado, mais nada. Então, enfim, eu vou encerrar o vídeo por aqui para não ficar muito grande, mas eu gostaria de saber muito a tua opinião sobre isso, tá certo? Deixa aí nos comentários. Se puder, adquirir um dos nossos produtos lá na Hotmart. Você passa seu cartão de crédito com toda a segurança, comprando o nosso audiobook ou e-book do Asta Cristine. Você fica sabendo todas as informações dele e passa a concorrer a ele gratuitamente. Ganha de 1 a 3 números, dependendo do produto que você escolher. Caso você seja o ganhador e não queira o carro, você pode optar pelo dinheiro, que seria R$25 mil, meus irmãos. A gente vai fazer esse sorteio assim que bater 1000 participantes, tá certo? Então é isso, fiquem todos com Deus, meus irmãos. Um abraço para todos vocês que acompanharam o nosso canal até aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir. E fui!